Oi, meus amigos. Alexandre Zara, bem-vindos ao 6º episódio do ZaraCast. Hoje nós vamos falar da juíza que não quer que usemos a bandeira do Brasil. Vejam vocês se pode uma coisa dessas. Nós vamos falar de Cracolândia, pessoal. Essa situação tão terrível em São Paulo, que, aliás, está se espalhando da capital para outras cidades do interior. Vamos falar de segurança pública também. E hoje aqui comigo, com muita alegria, eu recebo a minha amiga Valéria Bernardo, radialista, apresentadora de TV, comentarista política. Valéria, seja bem-vinda, minha amiga. Ai, meu Deus, que honra, que prazer, que satisfação tá aqui. A gente que só se vê, né, no meio da rua. Vocês não estão entendendo, gente. Olha, é só no meio da rua, suado, fedido, carregando bolsa, carregando tripé. Em manifestações, quantos anos já, Lê? Uns 3 para 4? No mínimo, no mínimo. Porque eu sou veiaca já, né? Mínimo. Já tô com os calos no pé. Mas, assim, logo que o Alexandre apareceu, eu falei, olha, esse moço vai longe. Por quê? Porque você organiza muito bem tudo, gente. Porque dá uma trabalheira do caramba, tá? Mesmo quando você vai sozinho, você estabelece ali um roteiro, que é importante que a população fique sabendo do que está acontecendo ali, porque a mídia oficial não fala, né? E foi assim que nós nos conhecemos. Quem nos apresentou também foi a Camilinha Ábido, eterna diva da opressão, que acabou de ter bebê. Camila, um beijo para você, tá cada vez mais linda. Beijo para Camila. Ela tá um amor, né? Tá esplendorosa. A maternidade faz muito bem para certas mulheres, meu Deus. Ela ficou linda, tá cada vez mais linda. Foi a Camila que nos apresentou, então é uma honra estar aqui participando com você dessa nova empreitada, né? Que é mais uma casa conservadora, para os conservadores tomarem vergonha na cara e se unirem, porque a gente precisa. Isso, é nosso espaço. É isso aí. É nosso espaço, é um espaço da direita. Mais um espaço, pessoal. E, meus amigos, hoje eu vou abrir aqui com um assunto. Ontem aconteceu um negócio que eu diria muito grave, principalmente vindo do judiciário. Uma juíza do Rio Grande do Sul, de uma cidade do Rio Grande do Sul, dizendo que a bandeira do Brasil ela não pode fazer parte do processo eleitoral daqui para frente. Eu estou com a bandeira do Brasil aqui no ombro, né? Nós amamos essa bandeira, eu, a Valéria, todos nós, porque nós somos brasileiros, nós somos patriotas, né? Eu queria perguntar para essa juíza se a bandeira fosse da China, se ela permitiria, se aí tudo bem, não teria problema, né? Nós não vamos deixar de usar a bandeira do Brasil. Eu queria que a Valéria falasse um pouquinho para nós sobre isso daí. Talvez a foice e o martelo seja permitido. E graças a Deus por isso, porque nós não temos nada a ver. A nação brasileira não tem nada a ver com a foice e com o martelo. Mas o que realmente é impactante é uma juíza vir a público e dizer que no entendimento dela, e eu acho que passou de todos os limites isso no país, esse negócio de no meu entendimento tem que acabar. Juiz, ele não está ali para dar o entendimento particular dele. Ele está ali para cumprir a lei, para explicar a interpretação, porque assim, olha, em todos os países existe o que a gente chama, né, de vaca fria da lei, né? O que está escrito, tá? Mas também tem a interpretação de tradição. No caso da nossa Constituição Federal, e eu falo isso há pelo menos 8 anos na internet, a nossa Constituição Federal é uma geleca. Sabe o que é geleca? Não é. Geleca era na minha época, na época do meu filho de criança. Eu lembro bem. É o slime agora. Sabe o slime cheio de purpurina que você coloca assim na mão e ele se adequa à sua mão? A nossa Constituição Federal parece que foi escrita como um slime para se adequar à defesa do criminoso e do crime. É impressionante. É o que a doutora Deolane fala. A lei tem falhas. E ela está certa, ela não está errada. Entendeu? Então, essa coisa de juiz vir e, no lugar dele buscar interpretações estabelecidas como precedentes na tradição, tá? É o que muitos juristas vêm a público falar, né? Qual é a tradição do entendimento do 142? O artigo 142 é para que nunca mais tenha intervenção militar no Brasil.
certo? Quem diz isso? Aqui, o Constituinte, o próprio, né? Então, tem a interpretação tradicional. Acontece que a gente está com uma Suprema Corte bastante diversificada, uma Suprema Corte toda trabalhada na atuação e no ativismo, não é verdade? É uma Suprema Corte que dá inveja. Eu nunca vi uma Suprema Corte tão atuante no ativismo. É impressionante. Impressionante. Uau! Então, tudo iluminista. Eles vêm de uma escola que tudo pode ser mudado, absolutamente tudo. Tudo. Quem decide o que muda? Quem estiver no poder. Que, no caso, erroneamente, eles acham que eles estão no poder. Mas não, aqui, mesmo numa Constituição Federal slime, nem a nossa Constituição Federal slime está servindo mais, tanto que tudo está sendo jogado no lixo. Rasgar a Constituição. Por um novo entendimento, uma nova interpretação que não tem rastro nem lastro nas interpretações tradicionais já estabelecidas por grandes juristas do passado. Então, isto é muito grave. Muito grave. Entendeu? E aí vem uma desculpa, e aqui eu ia usar um termo, mas não é a pessoa da juíza, tá? É em relação à instância que ela pertence. Juizeca. Juizeca. Lá na primeira instância. Né? Gente. Então, porque uma parte da população descobriu que podia expor o seu amor pela nação, porque antes não podia. Antes não podia. Você era perseguido, Exatamente. você era humilhado, Exatamente. você acabava pegando pecha de que você é cafona, perde amigo, perde a rodinha, né? E agora não. Agora, o presidente Bolsonaro... E aí, gente, a gente tem, né, que reconhecer não só o presidente, o Alan dos Santos, o Terça Livre, o professor Olavo de Carvalho, os filhos do presidente Bolsonaro, todos eles pagaram seus preços, todos eles. Entendeu? Esse pessoal, essa turma, tá? Conseguiu mostrar para a população. Você está perdendo a rodinha? Olha o naipe da rodinha que você está lamentando em perder. Perdeu tarde. Mete a boca no trombone, rasga seu coração. Se você ama o seu país, amo. Mostra. Então, a gente tem uma população que o Brasil passou a amar o Brasil. Não! O brasileiro sempre teve esse sentido de patriotismo. Esse sentimento. Não é? Esse norteamento moral judaico-cristão que nos trouxe a civilização organizada até aqui. Nós fazemos parte disso. Nós derramamos sangue para estabelecer nossas fronteiras. Parem com isso. De ficar, mas não, é porque resgatou agora por causa de Bolsonaro. Não. O brasileiro resolveu entender que o que ele estava vivendo não era liberdade. E que a liberdade principal era ele poder dizer que ele ama a pátria dele. Né? Aí, a bandeira do Brasil, que é símbolo eterno do nosso país, é símbolo eterno do nosso país, ela sempre foi utilizada pela família Bolsonaro, pelo professor Olavo de Carvalho, pelo Alan dos Santos, toda a turma do Terça Livre, toda a turma conservadora, sempre. Embora uma boa parte de nós entendamos que se um dia na vida existir um golpe, foi o golpe do estabelecimento da República. A República Brasileira foi estabelecida debaixo de gritos "Salve o Rei". Tá? Teve um sacapusque ali, mas não vou entrar nesse assunto, não. Teve um breguedé ali feio. A população está dizendo "Salve o Rei", e aí vai e estabelece a República. Olha, o povo pediu a República. Não foi, tá? E, embora tenha havido isso, a partir do momento que se estabeleceu o nosso pendão, tá? Ele é o símbolo eterno do Brasil. Eu uso na manifestação patriótica que eu quiser. O que é uma eleição? Se não é uma manifestação patriótica? Exatamente. Juizeca, né?
dizendo o quê? Que na eleição, que é a mais profunda demonstração de compromisso patriótico de uma nação, que é eleger o seu representante para administrar os nossos territórios, administrar a nossa população. Essa cidadã está dizendo que não pode não, que vai ser crime, que vão mandar tirar. Que vai mandar tirar, minha filha? Exatamente, minha amiga. Negar a bandeira do Brasil é negar a pátria. É inconcebível. E hoje nós estamos assistindo isso, a revolta nas redes sociais, porque isso pertence ao povo brasileiro, isso é apartidário, isso pertence a todos os cidadãos, a todos os patriotas, é a nossa bandeira. Exatamente. Não, eu fiquei sabendo ontem que existem ONGs e clubinhos dentro da educação que estão tentando dar uma revisada na letra do hino nacional, porque para ela ficar mais acessível a todos os brasileiros. Meu Deus do céu. Você imagina, o planejamento não é elevar o intelecto da população brasileira para que, bem educada, vastamente educada, tenha posse de um vocabulário que entenda o hino nacional. Vamos pegar o hino nacional e colocar lá, mãe, a mãe tá virada, né? Eu acho que vão colocar isso no hino. Não é possível. Não é possível. Querem destruir os nossos valores. Esse é um espaço da direita, é um espaço dos conservadores. Essas são as nossas pautas, minha, da Valéria, nossas pautas. Então, nós protegemos o quê? As nossas pautas conservadoras. Essa turma da esquerda aí, porque isso tem ideologia, querem destruir o Brasil, né? E nós aqui lutamos, entre aspas, porque as nossas manifestações são pacíficas, mas nós lutamos pelo Brasil, nós defendemos as nossas pautas e nós não vamos parar de lutar. Minha amiga, falando de proteção às nossas pautas, eu vou entrar num assunto aqui de São Paulo. E é um assunto que é um problema de muitos anos, eu diria que de décadas, né? Eu até participei de uma audiência pública aí sobre isso, mas o que assusta é que as autoridades elas não têm a exata noção de resolver o problema, de como resolver o problema. Cracolândia, minha amiga. Espera só um cadinho. Ô, fi! Se eu for prendida aqui, você vai me pegar, tá? Beijo. Te amo, mamãe. Que meu filho é policial militar, né? Isso é um assunto tão complicado, mas tão complicado, porque, assim, não é simples, tá? Todo o aparato de estabelecimento de narco-estado, de tudo que a gente vem conversando sobre segurança pública desde o início do programa, passa pelo estabelecimento da Cracolândia. Os Estados Unidos também estão enfrentando um problema gravíssimo na Skid Row, né, que é a estrada da droga. Antes era... muito entre aspas, tá, gente? Eu estou fazendo troças aqui para a gente ficar mais light. Antes era do andar de cima, era só chique, era só heroína. Né? A Skid Row era onde os viciados em heroína e os traficantes de heroína se reuniam, os traficantes para vender e os viciados para adquirir e usar. Então, tinha lá um local, era até um local tipo no-go zones, né? Você não entra, a polícia não entra, deixa os caras lá. Afinal de contas, olha a narrativa, afinal de contas, eles não estão cometendo crime. Estão na paz. Mas aí a coisa avançou muito, caiu muito, despencou muito. E hoje, na Skid Row, já tem o departamento de crack. Você imagina, a heroína é uma das drogas mais caras da década de 60, 70 e 80. Né? Era a Skid Row. Agora não, agora já está lá no cracão mesmo. Tá? Todo mundo zumbizado e tal. Bom, se a gente for falar de Canadá não digo, mas o Alasca. O Alasca tem um problema com o croco, que é o crocodile, que é uma droga absurdamente potente, que carcome. Você vai aplicando na veia e ela vai carcomendo os tecidos. E essa necrose, ela vem para a pele, ela externa.
Então, a gente tem, assim, imagens, vídeos de casos que foram estudados de recuperação de pessoas com parte do rosto completamente necrosado, aparecendo o osso e Meu tudo. Deus. É bem ruim. Porque vai chegar, tá, aqui no Brasil. Vai chegar, você não se preocupa, não. Então, assim, o narco-estado ele está sendo estabelecido no mundo inteiro. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, Alexandre, se eu estiver me estendendo, você dá um Por break. favor. Mas, assim, é muito importante que as pessoas tenham um pano de fundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, veio o movimento do rearmamento moral, tá? Que consistiu no quê? Recolher todas as armas de todos os países. E esse movimento usou muito o cristianismo para dizer: nós somos da paz. Me dá as suas armas, porque assim não acontece um novo moço do bigodinho alemão. Aqui no seu canal eu não sei, lá no meu canal eu não posso falar. Porque se eu falar o H com mais a vogal, já derruba a live. Sim. Entendeu? Mas o pessoal entendeu. É o moço do bigodinho alemão. Então, esse movimento, que foi encabeçado por alguns líderes religiosos de altíssima envergadura espiritual, eles caíram na narrativa. Me dá suas armas. Porque aí, se a gente desarmar o mundo inteiro, não aparece um aventureiro igual o moço do bigodinho para causar outra mortandade em larga escala. Tem que disfarçar aqui também a coisa em larga escala. Então, os países foram desarmados. Quem se armou, gente? Os criminosos de todas as esferas. É só você ler Red Cocaine. Quem que mandava na bagaça? Na produção, na comercialização? Quem mandava estava fortemente armado, em detrimento à grande parte da população que não estava. Foi desarmada. Nós vamos rearmar o moral. E eu acho isso muito importante, eu acho que tem que ter. Eu acho que que nem o Roberto Mota. Roberto, eu estou com problema aqui com esse moço. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Um abraço pro Mota. Roberto, se estiver assistindo a gente, fã, muito fã. É o que ele fala no livro dele. A sociedade que não tem condições de condenar um ato criminoso, condenar moralmente, ela não vai conseguir punir judicialmente. Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, o movimento do rearmamento moral, naquela época, ele foi realmente muito importante. Só que não precisava desarmar ninguém, era só rearmar moralmente. Então, tudo tinha um viés de enfraquecer as nações como um todo e fortalecer um outro lado. Voltando para a Cracolândia. Quem é que vende na Cracolândia? É minha mãe? É enfermeiro? Como que não está cometendo crime? Narcotraficantes. A primeira Traficantes. coisa... O primeiro entendimento que tem que ficar claro é o seguinte. Muitas pessoas acreditam que o morador de rua, porque esses consumidores são identificados pelas ONGs, pelos direitos humanos, pelos protetores disso tudo, como moradores de rua. Cidadãos em situação de rua. Nome chique. Mas, na verdade, 80% a 90% de quem está na rua, a família tem casa. Saiu de casa para poder consumir em paz. Ou foi colocado para fora de casa porque estava roubando a casa da própria família. Ele se torna realmente uma pessoa em situação vulnerável, em situação de rua. Mas as coisas precisam ser dadas nomes que são. O cara está usando ali... mas a polícia não pode fazer nada. Não, ele não está cometendo crime. Para. Minha amiga, as autoridades, elas ficam preocupadas com o lado do usuário. Né? Em nenhum momento a gente acha que eles não devam receber assistência. A gente acha que eles devam receber assistência. Mas e o lado dos moradores? E o lado dos trabalhadores no centro da cidade de São Paulo? Porque agora tem Cracolândia 1 e 2, tá? Alexandre, eu vou pedir para você segurar esse raciocínio seu aí. Segura, porque isso vai linkar. Mas antes de ver a situação dos moradores,
especificamente dessas áreas, que é um problema que a gente está passando aqui em São Paulo gravíssimo, e por isso eu mudei da cidade de São Paulo, eu mudei para Praia Grande. O que acontece? Essas pessoas que saíram de suas casas e se tornaram pessoas vulneráveis em situações de vulnerabilidades, elas se reúnem ali na Cracolândia, não é só para usar, elas compram ali. Elas compram ali, porque as pessoas... Não, eles se reúnem ali, porque um faz companhia para o outro, mas eles compraram em outro lugar. Ali é o ponto de distribuição de droga no varejo oficial, protegido com dinheiro do meu imposto, do seu imposto, do imposto do Alexandre. Porque a polícia está ali e não Exatamente. pode fazer nada. Por quê? Mas ele é só usuário. A gente já vai chegar. Não esquece seu raciocínio. Vamos lá. O usuário de crack, tá? Se você que está assistindo aí não sabe, o usuário de crack, quando ele chega na situação de rua, que ele só tem a Cracolândia para morar, ele não tem mais como bancar o vício dele. Não tem nem a mamãe e o papai que, por desespero, muitas vezes, dá o dinheiro para o filho e prefere que ele consuma em casa, protegido, do que no meio da rua, tendo que lidar com todo tipo de gente sanguinária, cruel, né? E aí acaba, né, o orçamento do pobre, da mãe pobre, do pai pobre, que não tem dinheiro, que é muito diferente do pessoal que consome suas cocaínas, seus LSDs, suas pílulazinhas na Vila Madalena, em Pinheiros. Que tem muito dinheiro. Na Vieira Soto, né? Bem diferente. Então, vamos falar do usuário, mantenham isso. Quando você vê que o usuário chegou na etapa de que ele só tem a Cracolândia, inclusive, para dormir, ele não consegue mais sustentar o vício dele, a não ser que ele mesmo trafique, ele mesmo venda, ele roube... O que acontece muito. Ou ele se prostitua, tá? Isso não é crime? Como não está cometendo crime? Como assim, gente? Ou seja, na minha visão, a Cracolândia é um ponto de venda de droga oficial legalizado. Exatamente. Legalizado. Cuja orquestração funciona na base do meu dinheiro e do seu dinheiro. Essa é a minha visão de Cracolândia. Vamos tratar dos usuários? Agora gostaria, né? Corta essa parte. Eu folgada. Isto estabelecido, vamos analisar, que aí você tem muito mais para me apresentar, porque você está envolvido aí nesse debate mais pertinho, conta a situação dos moradores, dos lojistas, dos comerciantes. É uma situação de desespero, Valéria. Eu participei de uma audiência com alguns moradores. E esses moradores estão pedindo socorro. Por quê? Eles entraram em depressão. E eles não recebem ajuda do Estado. Só o pessoal que consome a droga. Uhum. Então, os moradores não recebem. Então, eles sofrem assalto, eles perdem o emprego, eles não conseguem abrir o comércio. Claro que não. Quem é que vai comprar alguma coisa numa loja lá? Você viu o evento da Santa Efigênia, do Arrastão, né? Que o pessoal da Santa Efigênia botou eles para correr. Vi. Olha como é que a coisa está em São Paulo. Então, os moradores, a situação dos moradores é de desespero. Quando eu falo moradores, trabalhadores, os moradores que têm ali o comércio, né? Esses não recebem ajuda do Estado. Mas o pessoal dos direitos humanos não bate na porta dessa turma para socorrê-los. Claro que não. Não bate. E o que choca é o seguinte: esse problema não é de agora, há quantas décadas? E só piora. Está se alastrando, né? Está se alastrando. E assistindo à audiência pública é mais chocante, porque as autoridades elas dizem que o tema é complexo. Mas é. Nós sabemos que é complexo, mas eles, como especialistas... deveriam dar contas do que nós não damos, né? Supostamente não temos condição de dar.
eles são servidores públicos e trabalham para isso. Nós não, nós somos pagadores de impostos, né? Então, quer dizer... Acho que se não tem competência para resolver pelo menos isso, pede para sair, vamos atrás de um profissional, né, de alguém capaz. E fora a quantidade de prefeitos que passou nessas últimas décadas, de governadores, né, João Dória? Né? Vamos acabar com a Cracolândia, né? Ai, meu Deus, eu lembro a Joyce tentando fazer campanha para a prefeitura lá que foi tocada da Cracolândia. A moça é tão fora da casinha, ela é tão fanfarrona, ela é tão desconectada, que ela não sabe o que significa uma moçoila como ela na Cracolândia de câmera em mão. Queria ser prefeita. Exatamente. A gente ainda tem que tratar com esse tipo, suportar esse tipo. Lembrou muito bem da Joyce. Olha só, o problema da Cracolândia, não sei se você ia mudar de pauta, se ia dar uma seguradinha. Não, vamos lá. É assim. É um tema tão importante. Muito importante, eu sei o que esse pessoal está passando. O problema da Cracolândia, ele não deslancha se a gente não começar a estabelecer regras para internação compulsória. Acabou. Como eu coloquei aqui, quando o usuário de crack chega no ponto em que ele só tem a Cracolândia para comprar, para frequentar, é porque ele não tem mais como bancar o vício dele. Quantas pedras de crack, mais ou menos, um usuário desse naipe específico, dessa classe social, que é a classe mais pobre, a mais aviltada, a mais humilhada, quantas pedras de crack geralmente ele consome por dia? Claro que um pouco mais, um pouco menos, vai depender da pessoa, da idade também e tal. Mas chegou nessa fase, são pelo menos 5, 10 pedras de crack por dia. Quanto custa cada pedra, gente? Tá o quê? 5 conto hoje? R$5 a pedra. 5 conto. Vezes 10 são R$50. Tem dia que eu não ganho isso no meu trabalho. Exatamente. E eu trabalho 14 horas por dia, que nem uma cretina. E tem um detalhe, tá? Depois de um tempo de utilização da droga, eles se tornam psicóticos. Então, quer dizer, eles já não sabem mais o que estão fazendo. A gente vai chegar aí. Daí a importância da internação que você bem disse. Exatamente. Precisa ser internado, não pode mais ficar na rua. Ele não pode mais decidir por ele. Porque assim, tem tratamento, mas ele tem que querer. Véi, presta atenção. Olha a Cracolândia de longe e pensa se uma pessoa que tem uma família até humilde, até uma família desagregada, complicada, problemática. Quem é que vai abrir mão da sua própria casa para viver naquilo? Essa pessoa está nas suas faculdades mentais perfeitas? Não está. Ela não decide mais por ela não pensa mais por ela. Para ela, o mundo é o crack, é a droga, e adivinha quem vai ser a ferramenta para ela conseguir a droga? Eu e você. Exatamente. Sou eu e você. Então, a gente não consegue nem amenizar, nem resolver Cracolândia se a gente for direto tratar de narco-estado, que vai acontecer o que aconteceu em outros governos. O salve é dado, meu amigo, e os nossos filhos, nossos maridos, nossos netos, policiais militares, policiais civis, entrou até no último salve, bombeiros, todos das forças auxiliares entram na mira do narco-estado. Enquanto os políticos que ficam falando bosta ficam trancadinhos lá nos gabinetes deles. Exatamente. Tá? Então, eu tenho uma outra visão. Primeiro, a gente trata de internação compulsória. Mas ele não quer, por isso que é compulsória. Mas tem que fazer exame. Enquanto ele não faz o exame, ele está trancado. Ele não está dando dinheiro para narco-estado, ele não está roubando ninguém, ele não está matando ninguém na rua. Não está sujando, não está fazendo daquela região onde ele vai lá comprar e consumir uma imundície, um chiqueiro. Destruindo a região. Destruindo a vida de quem mora ali, de quem tem comércio ali. Agora, eu tranco ele onde? Eu tranco ele onde, Alexandre? Nós não temos hoje. Por quê? Porque o PT acabou com os manicômios. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, gente, vamos acabar com a ingenuidade. Nós vivemos no narco-estado. Nossa guerra vai ser bem longa, não será fácil, e só vai ganhar
quem não retroceder. Tá? E a primeira coisa que tem que fazer é acabar com a ingenuidade. Então, primeiro, é chamar as vias de fato as ONGs. Olha, não entra na minha cabeça que alguém diga que está protegendo esse adolescente que vive na Cracolândia e que, através do roubo ou do próprio tráfico, que acabou com a vida dele e levou ele para lá, ou a prostituição de um monte de menor. Sim. Gente, criança de 10, 12 anos, vocês não estão entendendo. Tá? Não tem futuro se continuar ali. Tem crianças no meio. Não tem futuro. Eu não consigo entender que uma ONG que se diga proteger essas pessoas, fazem isso para a proteção das pessoas. Não, eles têm direitos. Um menino de 12 anos que fuma 10 pedras de crack por dia, ele tem esse direito? Não, ele não tem esse direito. Um homem de 40 anos que largou a família, está lá vivendo na Cracolândia, abastecendo o narco-estado, tem esse direito? Não, ele não tem esse direito. Ele não tem. Por que ele não tem? Porque a rotina dele fere o direito do coletivo. Cadê o coletivo da esquerda num momento como esse? Que a direita não sabe nem usar. Eu quero te contar um negócio, e para os nossos ouvintes. Essa semana eu participei de um evento no Largo do Auroche. Eu trabalhei muitos anos no centro da cidade. E esse evento foi de noite. Eu estava voltando, nós fizemos um caminho ali, passamos ali numa avenida, e na esquina, numa esquina, eu não saberia dizer quantas pessoas, quantos usuários ali estavam, mas dava a impressão de que era uma centena. Olha, parecia um filme de terror. É. Eu já passei muito ali de dia, já vi. Agora eles estão também debaixo do viaduto Higienópolis. Mas essa cena que eu vi de noite ali era um Walking Dead, era um filme de terror que as autoridades permitiram que acontecessem isso, porque isso só vem crescendo, não é de agora, são décadas. E ninguém resolveu, e pior, eles têm dificuldade de resolver, e eles passaram isso na audiência. É gravíssima a coisa. Cadê as autoridades? Porque não basta só também colocar dinheiro nesse negócio. Tem que saber como fazer. Mas cadê os especialistas? Cadê as autoridades para resolver isso daí? Somos nós, aqui, pagadores de impostos, que vamos resolver isso? Não. 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 A gente só vai pagar mais imposto que vai ser aplicado erroneamente, de uma forma que não vai ser eficaz. Aí vai ter treta com facção criminosa que está fortemente armada. Exatamente. Entendeu? E eu vou falar uma coisa para vocês. Sendo mãe de policial militar, eu não vou falar nem do estado que o meu filho é policial militar. Eu moro em São Paulo há mais de 20 anos, então eu vou falar da Polícia Militar de São Paulo, que é a pior paga do Brasil. Vamos falar de segurança pública? Pois é. Né? É o jeito, falar de segurança pública. Vamos. Está tenso o negócio. E agora, meus amigos, dando sequência aqui na nossa conversa, nesse 6º episódio do ZaraCast, com essa querida, minha amiga Valéria, nós vamos falar de segurança pública, de polícia, de São Paulo principalmente. Valéria. Pois é, como a gente estava dizendo no bloco anterior, né? A Polícia de São Paulo é a polícia mais mal paga do Brasil. Tem noção do que é isso, gente? Uma polícia preparada, gente boa de Deus, gente boa, consciente. Ai, mas tem o polícia? Tem, gente. Tem na polícia, tem na minha casa, tem na sua casa, tem na sua família. Vai dizer que não tem uma ovelha negra aí? Não Exatamente. tem. Aí, vai lá, fala daquele tio, aquele primo. Então, bora parar. É a polícia mais mal paga do Brasil. De uma cidade como São Paulo. De um estado como São Paulo. De um estado como São Paulo. De um estado como São Paulo. Fronteira, né? Os limites ali, todos comprometidos. Muitos partidos com interesses de que essa polícia seja desarmada.
líderes, né, autoridades que falam em câmeras para vigiar o policial. Arminha de choque. Arminha de choque. E o bandido com fuzil. Então, pois é. Pois dá um pulinho lá para riba dos Guaianais, lá extremo leste, vai ver o naipe do que eles carregam e do que o policial deveria enfrentar. Aí ele vai com arminha de choque e com câmera para filmar ele, para provar que o bandido não é bandido assim. É o policial que é truculento. Maldoso. Que feio. Entendeu? Ele saiu da casa dele, deixou lá o lar dele por puro amor a ser truculento e entrar por diversão num confronto, numa área que, teoricamente, a maioria nem domina, né? Meu filho é policial militar no Rio de Janeiro e ele fala, mãe, por mais que a gente domine a situação geográfica, a condição geográfica, numa incursão, o negócio muda de uma semana para outra. A viela que você entrou semana passada, na outra semana não existe mais, porque colocaram um muro no meio, um barraco no meio. Então, assim, imaginem o policial sair da casa dele, da segurança da casa dele, do lar dele, largar a esposa, filho, mãe e pai, né? E ele vai, só por diversão, entrar em confronto com marginais muito mais armados que ele, e ele, só de raiva, porque ele não bate bem das ideias, vai ser truculento. Essa é a história que vendem para as pessoas. Essa é a história que vendem. Né? Para quê? Para você achar que você realmente tem uma polícia despreparada. Eles tentaram desarmar na bordoada, né, Alexandre? Não sei se você percebeu que o discurso mudou de um tempo para cá. Sim. Um pouquinho antes de Bolsonaro ser eleito, o discurso era: a polícia tem que acabar. Acabar. A polícia. Quando eles falam polícia, não é só a polícia militar, né? É a polícia militar, é a polícia civil, é a polícia toda. Como é que o Lula fala? Bandido não é gente, né? Pois é. Aliás, polícia não é gente. E aí, esse discurso mudou. Como eles perceberam que o policial militar é um cidadão brasileiro. Eles não têm essa noção, não. Né? Porque como eles não têm noção de pátria, é difícil para eles achar que ainda mais alguém da polícia, uma entidade tão desprezível, uma corporação tão desprezível como essa, tem alguém que ame o país. Meu Deus. Você já parou para pensar nisso? Então, eles acham que ali não é nada. E quando eles descobriram que é um cidadão brasileiro, que tem os seus familiares e que esses cidadãos amam a nação e respeitam os pagadores de impostos que pagam seus salários, eles retrocederam no discurso. O discurso agora nós temos que preparar melhor a polícia. Olha que maravilha! De mudança de discurso, ninguém comenta sobre isso. Nós temos que preparar melhor. O que seria preparar melhor, por exemplo? Por exemplo, começou com aquela atrocidade. Você não pode atirar primeiro. Primeiro você tem que tomar um balaço na tua cara. Meu Depois Deus você do céu. atira. Certinho? É assim. Aí, arminha de choque, não letal, arma não letal. A Inglaterra usa. Ok, a Inglaterra usa, mas se você der um supapo na cara de alguém na Inglaterra, tem a idade que tiver, você vai preso. Exatamente. Certinho? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nego na Inglaterra não folga com policial desarmado. Aqui o buraco é mais embaixo. Desarmado. Nego não folga com policial desarmado. Por quê? Porque se folgar, vai puxar. Ah, porque deu aqui 2 anos. Vai sentar os 2 anos. Vai cumprir os 2 anos. Não tem visita íntima, tá? Só para avisar. Paz ONG, os direitos dos manos, tudo, vai lá para a Inglaterra. Ó, tem gente sofrendo lá. Porque é assim que eu vejo, desculpa. E é com esse tipo de sociedade amorfa, lei amorfa, direitos amorfos, que a nossa polícia, tanto de São Paulo quanto de todos os outros estados brasileiros, Sim. tem que tratar. Ou seja, o policial militar brasileiro, ele não bate bem da cabeça. Ele deve ser um terraplanista. Primeiro, para ter escolhido essa profissão. E depois, para permanecer nela. E depois, para honrá-la. Não, são heróis. Porque eles honram São heróis. tudo terraplanista. Só pode ser.
São heróis. Pode fazer uma pesquisa lá na Polícia Militar. Ninguém acredita que o homem foi à Lua. Gente, honrar esta organização, esta corporação, acima de qualquer coisa. Claro que tem gente que não presta, mas não é a maioria, como nós éramos a maioria, estávamos escondidos, porque não podíamos expressar. Muito bem dito. A corporação merece respeito. E eles se respeitam. Eles se respeitam, eles se abraçam e eles... Ninguém fica para trás, é o que o capitão Bolsonaro fala mesmo. Ninguém fica para trás, ninguém. Meu filho teve um evento de salvamento de um parceiro dele e ele comentou comigo, falou, mãe, essa história eu vou levar para o resto da vida. Qualquer dia eu falo para ele vir aqui contar para você. E você vê nos policiais, porque aí eu posso generalizar com segurança. Você vê nos policiais. É como eu e você aqui, Alê. Imagina eu numa manifestação, tenho qualquer tipo de problema que fira a minha integridade física e você está vendo. Eu não fico para trás. E não é porque eu sou mulher, porque se acontecer com você, eu não permito também que você fique para trás. Entendeu? Então, é uma corporação de honra. Mas as autoridades que passaram por São Paulo, que me parecem só melhor perfumadas do que as autoridades que passaram pelo Rio de Janeiro, não têm muito gosto de ter uma corporação unida, coesa, honrada, que honre a dignidade. Não tem. Né? O ex-governador de São Paulo, Agripino, fez tantas promessas na campanha, não cumpriu, obviamente. Aliás, não cumpriu nenhuma. Foi o pior governador do estado de São Paulo. Agripino, o pior governador da história de São Paulo. Mentiu para os policiais. Mentiu para a população. Mentiu para a população. Traiu a população. O João Dória tem que responder por muitas coisas, gente. Eu não vou me esticar aqui, não, porque eu estou na casa do Alexandre, tá? E eu sei o problema que dá isso lá na minha casa. Mas o João Dória tem que responder muitas questões. Envolvimentos com o Butantan, por exemplo. Cadê o contrato? O contrato é ato administrativo, publicidade do contrato. O povo tem que ter acesso ao contrato. Ninguém viu o contrato da Sinovac até agora. Nada até agora. E o percentual de eficácia, que era 100%. 48%. Teste feito em quantas pessoas? Gente, dizer que ele mentiu para os policiais, você é um anjinho. Para mim, é o que eu falo do PSDB. É o que eu falo do PSDB. Os líderes, as autoridades que passaram aqui por São Paulo, principalmente pelo PSDB, eles são só um pouquinho mais perfumados do que todos aqueles que passaram pelo Rio de Janeiro. Quantos presos? 6. É isso. Todos submetidos. Gente, um monte de gente não lembra. Assim que o Mandetta assumiu o Ministério da Saúde, ele foi no Rio de Janeiro ter uma reunião com o pessoal lá das organizações que cuidam dos hospitais públicos. Eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Que agora é a ONG que cuida, né? É a ONG que cuida de hospital público. Meu Deus. Manter um hospital público, dizem eles, é mais caro do que manter o hospital e mais uma ONG. É brincadeira. Reza a lenda, eu não tenho prova, tá? Não tenho prova. Mas vamos abrir aqui nosso quadro fofoca. Disseram por aí que na reunião o moço teve que conversar com o povo lá da facção. A que ponto que nós chegamos? A saúde no Rio de Janeiro, parceiro. Tá bom pra você? Miô, velho. Dolane! Peraí. Miô, mãe. Mãe tá estourada. Então tem que parar, né? Para falar de segurança pública. Vamos parar de ingenuidade. O Brasil acabou faz tempo. Exatamente. A situação é grave, né? A Valéria muito bem disse aqui. Os nossos ouvintes que nos acompanham sabem, nós falamos sempre, PSDB engana há décadas.
Enganou com Mário Covas, enganou com Geraldo Alckmin, que, aliás, é vice do Ladrão, enganou com Agripino. O PSDB enganou o Estado de São Paulo por décadas. Minha amiga, mudando um pouco de pauta aqui, fala das eleições, da importância das eleições em outubro agora. Vamos lá. Difícil. Primeiro que é um pleito tenso, tá? Eu faço parte do Grupo Transparência Eleitoral, junto com grandes brasileiros que eu vou me privar de falar o nome deles por motivos óbvios, vocês sabem muito bem. E a gente acompanha, né, o nosso processo eleitoral e profundamente insatisfeitos. A gente não vê com bons olhos o que está acontecendo. A sessão de ontem, né, com o general lá e todos os militares, e mandar um beijo para a Bia Kicis, querida, minha amiga que está nessa batalha muito antes que eu. Eu digo sempre, uma das melhores deputadas de Brasília, tem meu respeito e admiração. Total, total. Aquela realmente, ela vira... Gente, eu vou contar, ela vai me matar. Eu já estive algumas vezes, tive o privilégio de estar na casa da Bia, 3 horas da manhã, ela trabalhando. 3 horas da manhã, sábado, domingo. Trabalhando de verdade. Tá? Então, assim, claro que existem outros. Eu citei a Bia agora, especificamente por causa do tema que a gente está falando. Então, assim, tudo que eu tenho visto me deixa muito irritada, profundamente irritada. Ontem, em casa, eu quase taquei a cabeça na parede, porque, assim, olha, quer ver resolver isso tudo? Porque nós temos aqui, muito bem falou lá o general, né? Nós estamos aqui com os melhores profissionais, os melhores técnicos, altíssimo gabarito e tal. Acontece que a população brasileira não é formado em tecnologia. Cada eleitor deveria ser capaz de conferir se o seu voto foi computado. Se o voto que ele fez no candidato A foi para o candidato A, foi computado para o candidato A. E toda vez que um sistema eletrônico faz essa apuração é feita longe de você, que é eleitor, longe de mim, que sou eleitora. Olha, as Forças Armadas podem ter os melhores profissionais do mundo, e tem, que esse foi o erro, eu acredito, do nosso Tribunal Eleitoral. Quando eles disseram, Forças Armadas, venham participar, eles acharam, porque você conhece, né, a música que fala do general de 4 estrelas, sentado atrás da mesa, com as coisas na mão? Foi esse pessoal de esquerda que compôs. Então, eu acho que eles acharam o seguinte, vamos chamar lá a Força Armada, porque vai vir 6 dúzia de general, tudo com as coisas na mão, que não entendem nada de nada, e aí eles tiveram que tratar com técnicos do ITA, né, filho? Por favor, respeito é bom e a gente gosta, né? Por que tratar com técnicos do ITA? Porque a nossa eleição, ela é eletrônica. Uma eleição eletrônica, com apuração eletrônica, sem lastro e sem rastro para fazer auditoria, ela per se é ilegal. Ela per se. Isso é o que eu entendo, tá, gente? O que eu entendo. Tratar dessas historinhas de que, olha, nós estamos com os melhores tecnólogos aqui, não tenho a menor dúvida. O ITA são os maiores índices de aprovação, inclusive em universidades internacionais. É ITA, filho. É ITA. Não é a escolinha ali do lado, cursinho, não sei do quê. É ITA, não é MEC, tá? É ITA. Eu azedou o pé do frango para o lado dos comunistas, né? Azedou o pé do frango. Como que eu vou tratar com um engenheiro da computação dessa envergadura? Deu ruim. Exatamente. Tanto que a equipe encontrou centenas de vulnerabilidades. Deixa eu abrir bem um parêntese aqui, para não deixar dúvidas do que nós estamos fazendo. Agora, eu estou relatando o que toda a mídia relatou. Sim. Tá? Só. Encontraram centenas de vulnerabilidades que o TSE falou, não, isso aqui a gente vai resolver. Tá, mas eu quero ver como que você resolveu. Porque eu lembro muito bem, tem vídeos do professor Diego Aranha, é só você digitar no YouTube, qualquer rede social Diego Aranha, que você vai encontrar vídeos dele, ele relatando, ele participou de 3, né?
de 3 testes às urnas e ele invadiu todas com a equipe dele. Absolutamente todas. O último teste que ele fez, ele conseguiu invadir, sugerir voto, sugerir imagem na tela. Você sugerir uma imagem na tela, isso é sinal de que a pessoa pode digitar, sei lá, ele pode fazer o número da pessoa que não era para Bolsonaro, ir para Bolsonaro e colocar foto de Bolsonaro na tela, trocando em miúdos. Ele conseguiu fazer isso com a equipe dele. Ele conseguiu determinar por triangulação quem era o eleitor. Essa palhaçada de que não podemos ter voto impresso porque o voto é secreto. Desculpa, se vocês estão fazendo uma eleição e contabilizando uma eleição de forma eletrônica, você sabe exatamente quem votou em quem, por triangulação. Você pega lá, a checagem, agora está a biometria também, né? Eleitor tal, ele, conferiu, abre a urna, acabou, você já sabe em quem ele votou, o voto naquele horário que entrou na urna é daquele eleitor. Então, parem de falar de sigilo de voto, eu estou cansada. Eu estou muito cansada, eu estou irritada. Esse assunto preocupa. Deus nos abençoe. Abençoe o Brasil nessas eleições, porque ou é Bolsonaro, ou é um lado caótico, já provado, explicado, documentado, né? Enfim. Então, e aí o professor Diego Aranha conseguiu fazer tudo isso. Tudo isso. Na eleição seguinte, o professor Diego Aranha cobrou a solução desses problemas. Não, a gente já resolveu. Tá, mas deixa eu ver. Não, a gente já resolveu. Então, assim, eu estou sugerindo alguma coisa? Não, eu estou relatando fatos. Isso deixa os eleitores absolutamente inseguros, pelo menos aqueles que sabem como o processo funciona. Entendeu? O eleitor tem que ser capaz, a tiazinha do café que trabalha na sua empresa, o cirurgião, neurocirurgião, que não é tecnólogo, ele também tem que ter capacidade de confirmar, de auditar se o voto dele foi computado para o candidato que ele votou. Exatamente. E toda vez que isso é feito eletronicamente, sem nenhuma prova registro extrafísico, contaram os votos lá na casinha, depois vieram e disseram para você, olha, fulano ganhou. E nós estamos ainda em 2022 fazendo papel de palhaços, porque os nossos interlocutores sabem muito bem do que nós estamos falando. E o que me mata é a necessidade de levar esse debate tecnológico para frente. Porque o outro debate, que é a legalidade diante de um sistema democrático, ele já foi jogado no ralo. Ele já foi tirado de debate. Tá bom para você? Minha amiga, nós estamos chegando ao final de mais um ZaraCast. Eu gostaria de ficar conversando com você por horas. Aliás, nós conversamos fora daqui também. É minha amiga Valéria. Verdade. Ale, sabe o que eu fiquei pensando? Eu aqui, gente, vou falar. Eu vou me controlar para não chamar ele de nego, né? Porque eu chamo ele de nego. A gente se fala, nego, aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ô, nego, não sei o que, não sei o que. Branco, leite puro. E, de repente, para o Uber Black aí, que eu estou fazendo racismo controverso. Hoje em dia não pode... Bom, eu vou me privar de falar Por algumas favor. coisas aqui para não dar problema para nós, né? Uhum. Mas a Valéria é uma querida. Ele também, gente. Grande guerreiro, sim. Admiro demais o trabalho dele, demais. Obrigado. Passa uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Quanto tempo eu tenho? 2 minutos, 3, 5? Olha só, gente. Nós chegamos num ponto no Brasil que eu, com 53 anos, nunca imaginei que nós fôssemos chegar. Que é o quê? Vamos terminar aqui encerrando, falando de eleição. Finalmente, uma boa parte da população não quer mais saber se o candidato, a plataforma dele, tem educação. Os eleitores hoje, eles querem saber o seguinte: qual é a pauta dentro da educação que você vai defender? O eleitor, hoje, ele não quer nem saber quanto dinheiro do meu imposto esse político vai dizer que não vai usar
para cuidar da educação. Hoje os eleitores querem saber assim, você vai defender ideologia de gênero? Porque eu não gosto disso. Então, não adianta. E, graças a Deus, nós chegamos nessa maturidade. Aí a gente deve a 3 eventos. Um, óbvio, é a internet, que deu voz à massa. 2, a luta do professor Olavo de Carvalho, meu amor querido, que ele me ensinou de uma forma clara. O que já foi, nunca mais deixará de ser. Então, eu trato a minha vida, a minha caminhada, como se o professor Olavo estivesse do meu lado, vivo, olhando e me ensinando. E 3, Jair Messias Bolsonaro. Nós chegamos num ponto em que, finalmente, nós pudemos ver uma gestão do Brasil sem aparelhamento, sem compromisso com o crime, e comparar com todas as outras que tivemos. E com o advento da internet, por isso, o novo candidato ex-presidiário, aquele que quer voltar ao local do crime, ele diz que quer censurar a internet. É para censurar você, porque aí tem uma base de comparação. A maturidade do eleitor brasileiro chegou num ponto que hoje, Alexandre, eu digo para você, a gente pode confiar na nossa população em termos de maturidade de informação. Só do eleitor fazer essa diferença, eu não quero saber, o cara vai cuidar da educação. Gente, pelo amor de Deus, dá vontade de até xingar o palavrão. Quem é que não quer que a população, a educação seja cuidada por um político? Aí por isso que eles usam. Minha plataforma é economia, segurança pública e educação. Vem cá, vamos falar então de segurança pública? Vamos. Cracolândia, vai começar por onde? A população já sabe, tanto que você está participando aí dessas sessões. Audiências que os moradores estão se posicionando contra a agendinha de Lacrolândia, da mídia, da Globo, dos verificados do Twitter. A população está na Alesp se manifestando contra. Isso é maturidade. Ou a água bateu no bumbum de um jeito que não dá mais para voltar atrás. Então, com isso, eu quero fazer um apelo a vocês. Estudem direitinho os candidatos. Tem muita gente boa. Nessa eleição tem muita gente boa. Nessa tem. Tem Joyces? Tem. Tem Frotas? Gente que fala bem, fala bonito e tal, mas tá lá. Mas tem Alexandres. Tem Filipes Folgoses. Tem Bia Kisses. Tem Valéria. Não era para falar, né? Era para falar só da sua. Mas, assim, hoje a estrela é você, porque você merece isso. Estude direitinho o seu candidato. O fato dele ter milhões de seguidores não quer dizer absolutamente nada a respeito de conservadorismo. Lembrem da nobilíssima Joyce Hasselman, tá bom? Quero agradecer aqui a você, agradecer ao PTB, essa casa que nos recebeu com tanto carinho, a Sandra, do PTB Mulher, que eu vou catar ela na esquina ali para tomar um café, e ao Otávio Facuri, né, que é nosso guerreiro aí, nosso escudeiro, e que precisou tanto de ajuda e teve pouquíssima ajuda da direita conservadora. Exatamente. Né? Que deveria socorrê-lo imediatamente. Não fizeram como nós, como Alan dos Santos, como o professor Olavo de Carvalho. Né? Então, fiquem atentos. Dessa vez tem muita gente boa, mas você não pode deixar ser enganado. Obrigado, minha amiga. Eu que te agradeço. Obrigado. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um ZaraCast. Obrigado pela participação. Esse espaço é meu, é da Valéria, é nosso. Mandem sugestões, curtam e compartilhem. Muito obrigado e um forte abraço para todos vocês. Se inscreveram no canal? Raça de miseravim. Ativou o sininho. É porque eu tô virada, filho, porque miou. Miou! Se inscrevam no canal. Um abraço.